Obrigado pelo convite, Mauro, Paulo. Ele já contou o segredo. Olha, eu vou fazer um caso de falha de PrEP. Nos meus conflitos de interesse, eu coloco aqui que eu trabalho, né, no estudo Combina, que é um estudo de prevenção combinada, que começou com PEP, depois PrEP, tem hoje ainda a PrEP sob demanda e PrEP à distância, e começou antes do PrEP SUS, né? Então, é um usuário de 64 anos, saudável, ele tinha só um aumento de colesterol usando rosuvastatina. Ele iniciou o PrEP em maio de 2017, né? Foi dentro do estudo, com exames normais e 2 testes anti-HIV não reagentes que fazia parte do protocolo. O segmento dele foi regular, trimestral, sem relato de perda de doses e com retirada regular do medicamento. Na visita de 9 de janeiro, o teste rápido foi não reagente. 3 meses depois, na visita de 27 de março, o teste rápido veio reagente e depois foi confirmado e foi suspenso o medicamento. Quando a gente soube que esse paciente se converteu, eu passei a acompanhá-lo. E vocês prestem atenção no relato, né? Ele dizia que, dia 4 de janeiro, ele teve febre, tonturas e cefaleia e procurou o PS do convênio. Ele melhorou, mas depois ele piorou novamente no dia 9, com astenia, excesso de sono, tontura, sem febre. E aí ele permaneceu com esses sintomas até 16 de janeiro, quando teve resolução espontânea. No convênio foi feita pesquisa de dengue, chikungunya, enfim. Ele perdeu 8 quilos no período, mas ele achava que era por conta que ele parou de fazer musculação, uma pessoa muito ativa, ele ficou esse tempo todo sem fazer musculação, ele achava que era por perda de massa muscular. E acho que é isso mesmo que vocês estão reparando, né? Quer dizer, né, dia 4 de janeiro, ele teve sintomas e ele nem pensou em procurar o nosso serviço, ele foi direto no convênio. Dia 9, ele foi ao nosso serviço, acho que pela manhã, e não relatou nada para o profissional também não perguntou, e aí ele foi para o convênio. E aí a gente perdeu 3 meses, né? Porque ele ficou usando o tenofovir com tricistabina, já infectado pelo HIV. Em 13 de abril, depois da genotipagem, foi iniciado o antirretroviral. A genotipagem está feio aqui, mas acho que dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo... É difícil aqui, ele ficar segurando. Bom, é a K65R, que é do tenofovir, a mutação que veio, a 184V da lamivudina e tricistabina, e 2 mutações de não nucleosídeos, 100I e 103N, que é a clássica do efavirense, que logicamente ele não tomou. Então, a gente tinha clareza que a gente estava frente a um caso de resistência à PrEP por contato com o vírus resistente, né? Então, esse exame que a gente colheu nesse mesmo dia 3 de abril, a gente colheu a genotipagem, colheu a carga viral, que era de 26 mil cópias, e o CD4 de 647. Depois do resultado da genotipagem, a gente iniciou o esquema com tenofovir 3TC. Vocês viram que o tenofovir com a K65R, ele fica intermediário, mas com a lamivudina, com a mutação 184V, que hipersensibiliza o tenofovir, então nós teríamos aí meia droga funcionando. A gente achou importante ter um inibidor de protease e mais uma classe, o inibidor de integrase. Na época, a gente não tinha darunavir de 800, então a gente preferiu fazer um esquema de dose única. A genotipagem, o que chama a atenção foi que foi um vírus subtipo C, que a gente sabe que no Brasil o subtipo preponderante é o B. O C existe mais no sul do país. Em outros países é muito frequente o subtipo C. A resposta foi excelente, né? Com 1 mês ele já tinha carga viral indetectável. Esse paciente, eu fiquei acompanhando ele por um tempo, depois ele se mudou de estado, mas eu peguei no CICEL, ele tem uma carga viral agora recente, de maio, continua indetectável, seu D4 é parecido. Então, isso aconteceu em 2018, né? Então, a nossa vontade era de publicar, a gente acompanhava a literatura, nas minhas contas seria o 7º caso de transmissão de um vírus resistente, e só que aí tinha um problema, né? Apesar de ele estar dentro de um estudo, era um estudo de vida real, né? Então, a gente não tinha como dosar o tenofovir, a gente não fazia
DBS, a gente não tinha como analisar fio de cabelo, porque vocês sabem que para ter análise da adesão, você tem que ir para trás, né? Não adianta você dosar o medicamento do dia. Então, ou só através do papel filtro com DBS, ou então fio de cabelo. Então, a gente não tinha como provar a adesão dele, né? Então, ficava uma dúvida, né, se ele realmente tinha, por conta de 3 meses, já infectado, mantendo tenofovir e tricitabina, se ele adquiriu a 65R, 184V, depois, né? Ele se contaminou com vírus resistente, mas depois adquiriu essas outras. Então, ficou essa dúvida. Mas, finalmente, esse ano, a gente conseguiu publicar, né, com esse título, né, chamando a atenção de um vírus C, mas porque o Ricardo Dias, ele pegou no laboratório dele e fez uma amplificação de um genoma único com cepas homogêneas, né, e que as mutações de resistência estavam todas na mesma cepa. Então, a gente provou que realmente o paciente se infectou com vírus resistente, que tinha todas essas mutações, de NUC e não NUC. Bom, na época, agora eu acho que é importante colocar as causas de falha, já foi bastante dito pelo Dr. Gustavo, a questão da adesão inadequada é a causa mais frequente, sem sombra de dúvida, e raramente a aquisição de HIV resistente aos medicamentos, que foi o que aconteceu com esse usuário. Outra possibilidade, mas que não é uma causa de falha, é o início de PrEP durante a fase aguda. Esse era o grande medo que a gente sempre coloca de uma possível surgimento de resistência, se a pessoa inicia a PrEP em período de janela imunológica e aí ele pode adquirir resistência. Isso a gente consegue lidar com isso na visita de 30 dias, né? Quer dizer, o protocolo é importante por conta disso, né? Se a pessoa está em janela, obrigatoriamente ela tem que voltar em 30 dias para repetir o exame, né? E para você, porque a média nossa dos exames de janela, a média de janela imunológica é de 1 mês. Então, aí você diminuiria esse risco. Na verdade, o ideal seria a gente ter antígeno-anticorpo, né? Como teste rápido, com o P24, seria mais seguro, a gente não tem ainda. Mas tudo isso é para a gente pensar. Então, os casos de falha de PrEP. Então, essa publicação de 2019 mostrava 6 casos, por isso que eu falei que o nosso provavelmente seria o 7º, né? E todos eles mostrando essa questão de que você tinha que provar, coisa chata isso, você tinha que provar que acho que vou botar o dedo, tinha que provar, pronto, aqui acho que dá para ver, né? Que você teve adesão. Então, nesses 6 casos, você tinha ou DBS ou análise de fio de cabelo, né? A mutação M184V, extremamente frequente, apenas um caso não tinha. A K65R, ao contrário, né, só 2 casos que tinham. E outras mutações super variadas, inclusive de integrase, protease, que aconteciam. A gente fez uma tabela aqui para vocês verem melhor. Esses 6 casos, então, foi no Canadá, Estados Unidos, Tailândia, na Holanda. A média de tempo de uso de PrEP variou de 2 meses a 2 anos. A idade variada, costuma ser mais jovens. E o que já foi conversado também pelo palestrante anterior, a questão do retardo, né, do diagnóstico. Isso é uma coisa que você tem que prestar muito atenção a isso, né? Por exemplo, carga viral negativa. Então, isso é uma questão que também a gente tem que conversar a respeito. Bom, isso foi em 2019. 2020, um grupo chinês fez uma outra revisão, entre 2014 e 2019, e eles chamando de causa verdadeira de falha PrEP, verdadeira porque a gente tinha como comprovar a adesão, né? Então, além dos 6 casos que eu já mostrei para vocês, eles encontraram mais um caso da Tailândia, e mais 3 casos em portadores de hepatite B crônica em uso só de tenofovir. E 2 tiveram vírus sem mutação e um com a K65R. E continuam alguns casos, né? Esse caso aqui foi relatado na China, e o que é interessante é que eles provaram essa questão do atraso do diagnóstico. Eles faziam coleta de sangue, armazenavam em cada visita. Então, esse foi um jovem de 24 anos,
que teve a data lá do diagnóstico positivo, eles foram atrás dos sangues anteriormente colhido, e aí o que foi visto que ele tinha, na verdade, há 2 meses atrás, a infecção que tinha acontecido, através do RNA, da carga viral. Então, realmente atrasou 2 meses para você ter o anticorpo. Esse outro trabalho aqui, americano, de São Francisco, é parecido com o nosso, também foi sequenciado um genoma único, mostrando a questão da transmissão do vírus resistente. E 2 casos espanhóis também. O ano passado, acho que muita gente viu no IAS, esse trabalho mostrando altas taxas de resistência em 4 países da África: Quênia, Zimbábue, Suazilândia e a África do Sul. Acho que é importante chamar a atenção pelo número, né, de pessoas, né? Quer dizer, então na verdade estava sendo implantada a PrEP nesses países, né? 104 mil usuários, né, um número enorme. Desses houve 229 soroconversões, que dá 0,2%, 118 fizeram genotipagem, mais da metade sem resistência, 23% com mutação de tenofovir tricistabina e 22% com mutação de não-nuc. Então, o total deu de infecção com resistência 27 pessoas. Dessas, 26 tinham mutação M184V. E o tempo de uso de PrEP 58% entre 3 meses e 1 ano e 35% nos primeiros 3 meses. O que aqui fica uma dúvida com relação à possível janela imunológica. O que eu acho importante colocar desse estudo é que ele foi feito na África, e a África é uma outra epidemia, né? 74% desses usuários eram mulheres, a faixa etária média de 24 anos, né? Tem essas diferenças. E esse estudo só foi possível graças a essa rede que foi criada, esse projeto GENS, que faz uma avaliação global da sensibilidade a microbicidas. O grupo do John Mellors, eles criaram essa rede e por isso que foi feita a genotipagem, todo esse segmento nesses 4 países. E aí a conclusão, né, o conselho que eles deixam, que é essencial que os países monitorem, né, as mutações de resistência em soroconversões de PrEP, para preservar a eficácia dos programas de PrEP e de tratamento. Então, isso é uma questão importante, porque a gente usa os mesmos medicamentos para tratar e para prevenir. Então, isso é uma preocupação. Será que a gente vai ter problemas, né, de resistência se você tiver falhas assim, né? Pensando nisso, a gente já começou uma conversa com o Departamento Nacional, com o Dr. Ricardo Dias, para a gente montar aqui no Brasil uma rede dessa forma. Acho que a gente não vai ter dificuldade. O Ministério está monitorando soroconversão nos usuários de PrEP, né, com esses mecanismos que a gente está lançando mão de controles clínicos, e acho que isso vai ser muito importante. Eu trouxe também esse trabalho de uma clínica famosa lá em Londres, a 56DIM, que é uma clínica atende ST, faz teste, atende HIV, que eles fizeram um levantamento entre 2016 e 2020, 5 anos, né, de diagnósticos de HIV positivo. Eles tiveram 1.030 diagnósticos em 5 anos, e aí eles perguntaram sobre PrEP. 52 pessoas relataram exposição à PrEP. E eles verificaram que a carga viral dessas pessoas era menor, o CD4 era maior, 46% relataram adesão inadequada, como eu falei, que é a causa mais importante, mas 13% relataram adesão adequada, o que daria 7 pessoas. A mutação mais frequente foi M74V. E uma questão super importante é que todos os usuários, né, ficaram com carga viral indetectável após adicionar daruna ou dolutegravir. Então, essa é a boa notícia, né? Assim, no começo vocês viram eu passei rapidamente umas tabelas, a gente tinha muita dúvida. No nosso caso mesmo, hoje a gente faria diferente, né? E assim, a gente vê que isso, você mantém, você nem pensa em tirar o tenofovir, tricistabina. Aqui no Brasil, a gente mudaria a tricistabina pela lamivudina e acrescentaria ou daruna ou dolutegravir aí, a depender da genotipagem, enfim, o que se pensar a respeito. Mas é uma notícia, né? Tem notícias ruins, tem notícias boas, mas essa é uma notícia boa.
Aqui é só para mostrar o gráfico, né? Aqui são os diagnósticos, nessas barras, né? Diagnóstico de HIV, e aqui são os casos que usaram o PrEP, né? Que teve um aumento importante. Isso a gente já fica fácil de imaginar. Quanto mais a gente usar, mais a gente vai ver, mas continua sendo um evento infrequente, né? Quer dizer, para que isso aconteça, quer dizer, essa pessoa tem que ter uma relação sexual com uma pessoa sabidamente HIV positiva, que está tomando o remédio erradamente, e aí transmite o vírus resistente. Então, tudo, acho que é um conjunto, né? Quanto mais a gente monitorar as pessoas que estão em tratamento e em busca dos abandonos, né? Quem está com carga viral detectável, que hoje a gente tem esses mecanismos, eu acho que menos chance a gente vai ter que isso aconteça. Então, para encerrar, eu vou colocar, primeiro, que a PrEP é uma medida de prevenção efetiva e segura, não tenham dúvida disso, né? Porque eu acho muito perigoso as pessoas ficarem pensando, está vendo? Falam que é 90%, né? E não é tudo isso. Mas a questão é, se a pessoa toma corretamente, essa chance de acontecer o que aconteceu com esse paciente, que a gente ficou, quando eu dei a notícia para ele ficou pior, ele ficou melhor do que eu que estava mais arrasada do que ele, enfim, ele aceitou de uma maneira, né? Mas isso é importante. Aliás, eu vou retomar essa fala da falha que eu falei que houve no início. Então, é fundamental, hoje em dia, o nosso PCDT está cada vez mais simples, né? Quando a gente começou, a gente tinha um questionário bem detalhado que a gente tinha que preencher. Agora já facilitou, não tem mais. Mas a gente não pode esquecer da boa prática clínica. Então, hoje, se um usuário vai começar a PrEP, a gente tem que falar para ele que pode existir essa possibilidade de ele entrar em contato com o vírus resistente e tem que explicar para ele qual é o quadro clínico da infecção aguda, né? Para ele ficar atento, porque qualquer sintoma ele tem que procurar o nosso serviço, né? E não ir num convênio e perder esse tempo assim, valioso, né? A PrEP realmente reduz casos de novas infecções pelo HIV, a gente não tem dúvida disso. Aqui no estado de São Paulo, a gente está vendo efetivamente uma redução. Quanto mais aumenta a PrEP, mais redução a gente vai ter. A eficácia da PrEP depende da adesão, isso é óbvio, né? Cuidado com relação à janela imunológica, então o retorno de 30 dias é fundamental, a gente não pode perder essas etapas, né? Nunca você vai prescrever uma medicação da PrEP sem fazer o teste rápido de HIV, isso é proibido, né? Não esqueça de informar o paciente com relação aos sinais e sintomas da infecção aguda e realizar um monitoramento adequado. Não dá para a gente fazer PrEP e agora na pandemia a gente passou a fazer a cada 4 meses. Mas eu nem sei, acho que a ideia é depois eu voltar a 3 meses de novo, porque é fundamental o monitoramento, né? Você faz diagnóstico de IST assintomática, você quebra a cadeia de transmissão e, mais importante, você fica monitorando, sempre fazendo teste rápido do HIV para não acontecer casos como esse. E é isso, obrigada.